A Loft está com a gente no Água, Café ou Chopp Gelado para convidar a sua imobiliária a virar a chave com a Loft Mais Negócio. É um conjunto de soluções completas com a fiança aluguel número 1 do Brasil, CRM e financiamento 100% digital, além de ferramentas para captação de clientes e imóveis. Quer parceria para a sua imobiliária vender e alugar mais? Vire a chave, vende Loft. Acesse loft.com.br/Loft Mais Negócio. Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Antes de começar, quantos episódios, Anderson? 125. 125 episódios, já são mais de 2 anos, né? 3 anos e setembro. Estamos indo para 3 anos, muito conteúdo no ar, muita história de quem vive o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é feito pelos anônimos, eu não abro mão disso, acho que as pessoas que não estão nas redes sociais são as pessoas que têm mais a nos ensinar, têm mais resultados, e é isso. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e vamos para cima, bora pra ação. Hoje eu tô recebendo aqui meu amigo Zé, já sou íntimo aqui, ó. Vamos chamar de Zé. É isso aí. Conheci, acho que faz uns 2 anos, num evento da Cúpula, que nem era o Cúpula Summit, era o ICXP, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. E aí a gente teve a oportunidade de dividir o palco, compartilhando ideias, um debate muito sadio sobre portais, sobre o que fazer, como não fazer. E a partir daquele momento eu te conheci, já tinha ouvido falar da Redplan, e hoje eu estou muito feliz de ter você aqui na nossa mesa para bater um papo, porque eu te conheci, fui na sua imobiliária e sei que você é um cara que vive o mercado imobiliário e não é aquela coisa de redes sociais, né? É quem nasceu no mercado imobiliário, vive e faz acontecer. Então, muito obrigado por estar aqui. Se apresenta para a nossa audiência. Legal, Felipe. Eu que agradeço essa oportunidade. Você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, da sua imobiliária, do podcast. É um prazer estar nessa mesa. Eu estava comentando agora há pouco, essa mesa ela é icônica, né? Essa mesa de sinuca com esse tecido vermelho. E principalmente por conta da conversa que você conduz, das pessoas que você traz aqui. Então, como admirador, estar aqui para mim é um grande prazer. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Ontem foi nossa festa aqui, Zé. Então você sabe que festa de final de ano com fraternização. Então rolou muito chopp, né? Mas estamos aqui. Como eu falei, estou muito feliz de te receber. E a pergunta que eu sempre faço para a gente começar esse bate-papo aqui é como que você chegou no mercado imobiliário? Eu cheguei já tem um tempinho, tem 40 anos. Eu sou um privilegiado, porque meu pai é falecido já, mas meu pai era do mercado imobiliário. O que eu faço hoje, lançamentos imobiliários, como atividade assim, principal, a imobiliária, a Redplan é uma imobiliária completa, mas eu pessoalmente tenho muito foco nos lançamentos. O que eu faço agora, que eu tenho feito, meu pai fazia na década de 40. Caramba. Né? Então tem muita história. Foi com loteamento, né? Com loteamentos. Ontem eu tenho lá uma cópia de uma revista que é datada de 1946. Então, significa que daqui a 2 anos está fazendo 80 anos aí de história no mercado, considerando a história do meu pai, né? E entrei trabalhando na imobiliária dele em 1984 e como auxiliar de escritório. Então, tive a oportunidade de, nesses 40 anos, passar, acho que, por todas as atividades de uma imobiliária. Todas. Porque quando eu montei a Redplan em 1996, éramos eu e o João Luiz, meu sócio na época, que ficou comigo 3 anos, e até fazer uma observação, infelizmente tem menos de uma semana que o João faleceu. Muito meu amigo, aproveitar a oportunidade de falar da minha gratidão pela essa parceria com ele. Ficamos na imobiliária 3 anos juntos no máximo. Depois ele se formou em Direito e saiu. Mas passaram-se todos esses anos e continuamos amigos. Foi muito triste o falecimento dele, porque ao mesmo tempo tínhamos muita história e tínhamos
o que fazer. A gente estava combinando para exatamente para essa semana, era possível que fosse esse final de semana, aquela tradicional porrinha com a cerveja, Sim. aquele papo com os amigos de 30 anos, né? Então, mas é isso. Então, eu passei por todas as atividades do mercado imobiliário, porque quando nós montamos a imobiliária, a Redplan juntos, éramos só 2, então fazíamos todas as atividades mesmo. Desde varrer a imobiliária... Tudo. Tudo. Então, eu me sinto hoje bastante estruturado assim, com relação ao entendimento dos processos da imobiliária. E nos últimos anos, principalmente de 3, 4 anos para cá, eu me dediquei muito a estudar, sabe, Felipe? Inclusive, a gente está junto, a gente tem um projeto, né, que é projeto de educação imobiliária. Eu acredito que uma imobiliária como empresa prestadora de serviço, o ativo principal é gente, né? Não é computador, não é mesa. Estávamos falando disso agora, né? É gente. Então, como que a gente melhora essas pessoas? É com educação, é com formação, com educação de todo tipo. Então, eu pessoalmente tenho me dedicado muito a isso. Sei o quanto eu estou estudando e sei o que eu vou estudar em 2025, porque eu já tenho várias coisas que já estão organizadas para isso. Então, é assim que a gente vem avançando no mercado. A gente vai chegar nessa parte de educação, mas tem um ponto aí que você falou que é muito interessante, né? Eu via esse movimento antigamente e hoje eu vejo um movimento muito contrário, né? Que assim, as imobiliárias nasciam ou com um advogado, eu sou advogado e vou abrir uma imobiliária, ou com um sócio, um advogado como sócio, né? Que foi o que aconteceu com vocês. E hoje o movimento que a gente vê é muito assim, mas a nova geração hoje é o cara que manja de marketing, né? E é corretor de imóveis. Como que você vê esse novo momento? O mercado imobiliário está vindo com pessoas mais jovens. Você entrou muito jovem, né? Mas não era normal um jovem há 30, 20 anos atrás virar corretor de imóveis, né? Eu tenho muito na minha cabeça aquela figura do cara que se aposentou e vou fazer uma renda, vou virar corretor de imóveis. Como que é para você esse movimento? Você também vê que é uma juventude entrando, né? Mais o advogado, o cara que conhece mais de marketing, que está entrando no mercado imobiliário. Como que você vê esse movimento? Eu vejo de uma forma muito positiva. Eu acho isso muito legal, porque exatamente o que você falou. Quando eu entrei no mercado imobiliário a primeira vez, né, na imobiliária do meu pai, com 14 anos, em 1984, e quando eu entrei como sócio da minha própria empresa, né, como dono, que foi em 96, eu já era engenheiro. E jovem, 25 para 26 anos. E naquela ocasião, você tem toda a razão, eram poucos jovens que tinham essa iniciativa, porque o mercado imobiliário não era bem visto. Ser corretor não era uma coisa legal, né? Eu passei por esse processo de pensar, como que eu deixo de falar que sou engenheiro para falar que sou corretor? É como se eu tivesse meio que andado para trás, né? Então tinha mesmo isso. Só que tomei essa decisão porque ser corretor, o ramo imobiliário, me dava muito mais prazer do que a engenharia. E eu decidi pelo coração. Foi exatamente assim. E depois me dei conta que eu não perdi nada, porque tudo que eu estudei na engenharia me ajuda desde aquela época, continua me ajudando e vai continuar para sempre, porque é uma estruturação lógica que facilita as montagens dos processos, a solução de problemas, né? Então, mas essa decisão foi muito acertada. Aí, te respondendo, quando eu vejo hoje a galera jovem tomando essa iniciativa, é muito legal, porque isso significa que não é mais careta ser do mercado imobiliário ou ser corretor. Não é menos. Hoje, ser corretor é mais. Quantos corretores, quantos jovens que a gente conhece que entraram no mercado, passaram por um processo de transformação na vida, que estão ganhando dinheiro, que estão tendo vida
uma vida muito melhor, que estão tendo mais conforto e estão conseguindo fazer entregas efetivas. Gente preparada. A minha única restrição é que não pode ser só rede social, que é aquela sua observação. Não pode ser só marqueteiro, né? O marketing é importante, convencer é importante, parecer é importante, mas não basta parecer, tem que ser também. Então, quando eu falo de estudar, é de estudar como um todo, é se aprofundar, é entender para poder conseguir fazer os atendimentos de forma que o nosso cliente merece e precisa. Sim, e falando sobre qualificação, estudo, a gente já se encontrou algumas vezes em alguns eventos aí, né? Sim. E eu até falei com você o dia que eu estive lá na Redplan, que é muito comum nesses eventos a gente encontrar as mesmas pessoas, né? Cara, então assim, até brincando, pô, você viu que o fulano mudou de empresa? Mas o fulano tá lá, né? Então o mercado é pequeno, mas quando a gente fala em educação, a gente vê poucas pessoas frequentando ambientes como esses, né? E qual que é o seu ponto de vista assim, da importância da qualificação dos donos de imobiliária, independente se é imobiliária de 1 ano, se é de 40 anos, de estar, além de buscar conhecimento, além de buscar entender o que o mercado está trazendo, está vindo de novidade, a rede de network, que é muito importante. Como que você vê isso para o mercado imobiliário no geral? Primeiro, eu fico um tanto quanto triste de ver só as mesmas pessoas. Obviamente que eu gosto de ver as mesmas pessoas, porque são os nossos amigos, né? Nós fizemos uma rede grande de relacionamento. A gente entra num evento desse e a gente tem a sensação que a gente conhece todo mundo, né? Tá em casa. A gente vive isso e é muito prazeroso. Agora, eu sinto falta de novos entrantes. Quando eu participo de um evento desse, a gente participa muito em Curitiba, aqui em São Paulo, em Floripa, eu sinto falta de ver a minha região participando. Aí alguém pensa, pô, mas você queria que seus corretores tivessem, que seus concorrentes estivessem lá aprendendo? Claro que eu queria, porque um ambiente com mais conhecimento, com melhor atendimento, mais nobre, ele melhora para todo mundo. Ele vai melhorar para o seu concorrente, que bom, porque quando ele melhora para o meu concorrente, ele melhora para mim também, né? A qualificação traz isso para o nosso mercado e traz isso para a nossa região. Em 2011, 12 mais ou menos, um construtor me falou, Zé, para uma construtora ir para uma determinada região, tem muitas variáveis, né? Você precisa ter demanda, você precisa ter viabilidade, preço que dê rentabilidade, viabilidade econômica. É muito importante a boa vontade do poder público. Sim. Agora, o fato de ter uma grande imobiliária ou grandes imobiliárias é um grande sinalizador. Porque se tem a grande imobiliária, é porque tem negócio e porque roda. Sim. Se é todo mundo muito pequenininho, todo mundo com pouco conhecimento, é uma coisa que é um sinal de alerta amarelo, que ele pensa, será que vale a pena? Será que é lá? Tem um ponto importante aí, porque você hoje tem um modelo de negócio muito interessante, né? Onde você é referência na sua região e você oferece um serviço diferenciado para o construtor, né? Mas, por exemplo, tem muita construtora aqui em São Paulo que é assim, eu sou uma construtora que nasceu no bairro A e agora eu quero entrar lá no bairro C. E aí, ao invés dela buscar as imobiliárias que tem ali a referência no bairro, ela não faz isso, ela quer trazer uma house e tal. E eu acho, cara, um grande erro, porque quem conhece a região são as imobiliárias, quem está com a carteira dos clientes ali são as imobiliárias. E eu vejo muita construtora incorporadora errando nisso. Você tem visto isso fora de Volta Redonda? Porque lá eu sei que as grandes procuram você e eu acho muito assertivo isso. E a outra pergunta eu estive lá e eu vi a força que você conduz para que as imobiliárias sejam suas parceiras. Cara, eu quero fazer negócio com você. Eu quero que você esteja comigo. Como que é essa visão do Zé, da Redplan, em trazer parceiros? Não formar concorrentes, mas trazer parceiros. É preciso trazer os parceiros,
mas principalmente para atender essa questão que você levantou. Eu participei de uma apresentação do seu Eli Orne, da Cirela, e ele falando que ele não sabe como que ele se permitiu ser influenciado pela equipe, um erro que ele cometeu, sair empreendendo pelo país todo. Eu ouvi falar sobre isso. Uma vez que ele não conhece o país todo. Ele falou, eu conheço muito São Paulo, conheço um pouco do Rio de Janeiro. Como que eu me permiti, como que eu aceitei fazer lançamentos em lugares que eu não conhecia a cultura? Conhecer a cultura é primordial, porque, na verdade, o que a gente devia entender é de pessoas e das necessidades delas. Então, quando isso não está bem entendido, você coloca todas essas operações em risco. Sim. Quando eu vejo uma construtora que quer entrar em determinado lugar sem prestigiar a equipe local, querendo impor uma receita que foi sucesso em outra região, com outra cultura. E que acontece sempre, né? Cara, me parece isso totalmente sem cabimento, totalmente sem cabimento. Então, da mesma forma que eu entendo que as construtoras elas precisam prestigiar os corretores locais, eu faço isso. Sim. Porque como coordenador de vendas, eu faço lançamentos na minha região, que é a região sul-fluminense, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, e tenho feito lançamentos em outras regiões. Eu estou fazendo um lançamento agora, um loteamento, são 163 unidades, em Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro. Tá bem, os corretores da Redplan, se quiserem contribuir, se quiserem vender, são bem-vindos. Mas eu trabalho, basicamente, minha atenção é voltada para os corretores de Paraty. Eles que têm a cultura do lugar, eles que conhecem as pessoas, eles que têm relacionamento. Uma imobiliária, ela quer corretor por conta do relacionamento que ele tem. Então, eu estou totalmente alinhado com o seu pensamento, com o seu raciocínio, que não pode ser de forma alguma desprezada a cultura. Cara, tem um negócio aí que você falou bem, eu vou entrar na do Eli Orne, mas você falou, a imobiliária ela quer fazer a parceria com o corretor pela carteira que ele tem. E eu assisti uma série, Sunset, Milhas de Ouro. Sim. E tem um episódio que um dos irmãos lá, os carequinhas, ele fala assim, ele fala mais que ele vai contratar uma corretora, né? E ele fala assim, então, mas a gente precisa entender qual que é a rede de relacionamento dela para ver se faz sentido pra gente. É isso. E aí, cara, eu falei, pô, interessante isso daí. Porque faz todo sentido a partir do momento que você trabalha a sua rede, né? A partir do momento que você fala que você é corretor de imóveis. Porque se você vai para uma imobiliária, tem vergonha do que você faz, você não explora a sua rede de contatos, né? E eu até brinco, aí você vai ver um cliente, um amigo seu comprando um imóvel e você vai falar assim, pô, o cara não me procurou. Ah, mas você também não falou, cara, você não explorou isso, né? E do Eli Orne, eu vi, talvez tenha sido até no mesmo, acho que foi no Conecta, mas se não foi, eu ouvi ele falando sobre isso. Que perguntaram para ele qual foi um grande erro que ele, nessa jornada que ele fez. E ele trouxe essa ideia do nicho. Hoje a gente tem uma operação em São Paulo e Rio, não mexo mais nisso. E eu tenho amigos que trabalharam na operação da Cirela em Natal. Né? Sim. E tiveram cargos grandes lá. Inclusive um deles, Valdomiro, que eu assim, admiro pra caramba. E ele falou... Foi ele ou um outro amigo que está aqui em São Paulo que ele falou assim, Adalto, eu fui numa reunião lá com um dos filhos e o cara falou assim, ó, quanto que isso representa? Quanto que Natal representa do faturamento da empresa? Aí o cara falou assim, 3%. Ele falou assim, faz o seguinte, velho, quanto que é para vender esses imóveis? Ah, para vender é tanto, então pode vender tudo. 3% eu não vou me estressar por conta de 3%. Acaba com essas vendas, resolve e a gente não volta mais para cá. Porque assim, ó, o percentual é tão baixo comparado com a energia que você coloca para resolver um problema. O esforço não é de 3%. Cara, então ele falou assim, se eu colocar esse esforço, eu vou crescer 10, 15%. Então vamos resolver o que tem que resolver aqui, a gente não volta mais para cá.
É exatamente isso. O resultado é percentualmente muito inferior e o esforço é percentualmente muito superior. Então, o custo-benefício não vale. Nós temos um amigo comum, que é o Rodrigo Werneck, da Sim. Cúpula, e que eu sou um grande admirador e sempre gosto muito da fala dele. Tenho muita afinidade com o que ele diz. Ele estava fazendo uma palestra e ele disse que não acreditava mais no nicho. Não acreditava mais no nicho. Quando ele falou isso, pensei, né? A primeira vez que ele vai me decepcionar, porque como não acreditar no nicho? Só que eu esperei e ele continuou. Ele falou, o que eu acredito agora é no super nicho. E é isso, Adalto. Esse é o desafio, esse é o caminho, que é o que a gente divide o tempo todo com os corretores. O mercado imobiliário tem um super segredo. Super segredo. É foco. Eu não sei se você já viu a palestra do Nuno, Português? O português. Ele falou, eu não sou um corretor de Portugal. Eu não sou um corretor de Lisboa. Eu sou um corretor de uma quadra. Se naquela quadra eu consigo trabalhar o dia inteiro, ela me ocupa o dia inteiro, fazendo captações, avaliações, vendas e relacionamento, Fora da imobiliária, né? por que eu vou sair dela? Por que eu vou abrir outras frentes para cair a eficiência? Não tem sentido. Cara, eu acredito nisso, inclusive eu falei na palestra lá que eu dei lá para vocês sobre, eu chamo de subnicho, né? Algumas pessoas definem super nicho e tal, eu chamo de subnicho, que é o que eu dei o exemplo lá. Cara, se a gente fosse vender um empreendimento onde o público-alvo é enfermeiro, onde a gente acha? No hospital, então vamos lá, Sim, né? Então, sim. pô, é muito... A energia, ela é posta de uma maneira mais eficiente. Agora, sim, eu quero trazer assim, algumas provocações pra gente, né? Pra gente poder discutir e evoluir sobre isso. O quanto você acredita que a cultura do lugar influencia para esse trabalho acontecer, do subnicho, do corretor da quadra, ou não influencia? A gente consegue fazer isso em todo lugar. Porque a gente entende que Portugal tem uma cultura, Estados Unidos tem outra, que nem tem gente que fala assim, eu não entendo como não tem exclusividade no Brasil, porque os Estados Unidos é só assim. Eu entendo que é um ponto cultural, mas eu entendo também que dá para ser feito. Eu queria entender sua visão, a gente entrar nessa discussão, mas eu quero trazer, de um ponto de vista, que eu falei até semana passada com um amigo, que ele trabalhou muito tempo no Zap, no Viva Real, e quando ele trabalhou, ele falava assim, Adalto, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. E aí esse cara, o Rafael Garcia, um grande amigo meu, que inclusive tem uma filha chamada Lara também, bom gosto para... Ele montou uma imobiliária. E aí, Zé, um dia esse cara me liga, Adalto, tudo que eu te falei, nada funciona. Ele tá do outro lado do balcão. Ele falou, agora. cara, agora eu te entendo quando você falava pra mim que não era bem daquele jeito. Ele falou, porra, velho, agora eu tô vendo que nada é do jeito que a gente falava. Mas ele ligou assim, tipo, numa revolta, num desabafo, sabe? Cara, não é tão fácil igual a gente falava. E tem muito disso também, né? De quem tá do outro lado da mesa, falar, cara, mas faz isso daqui. Mas peraí, esse cara, ele tá vivendo, ele vive o mercado? Como que é a sua visão sobre isso, dessa questão cultural, desses impostos por empresas que a gente tem que fazer, mas o cara não viveu, não sabe se dá resultado? Você é um cara que tem uma vivência de muito tempo. Eu queria entender qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Eu evito sempre falar que eu tenho certeza ou convicção de alguma coisa, né? Porque quando a gente faz isso, a gente se fecha ao aprendizado, a gente se limita. Então, eu vou te falar o que eu acredito agora, nesse instante. Eu acredito que, independente da cultura, essa coisa do nicho é para todo lugar. Independente da cultura, a coisa da exclusividade é para todo lugar. Esse é o meu entendimento. O que eu acho que muda é o nível de amadurecimento
que a imobiliária ou o corretor tem. Como isso? Eu vou te explicar. Se eu entro numa determinada região, que eu não sou conhecido, eu sou um corretor. José Francisco foi para uma determinada região, não tenho conhecimento, ele quer captar num determinado núcleo que ele escolheu e só de forma exclusiva. Mas ele não consegue ter esse volume que ele precisa de captação. Ele precisa flexibilizar. Ele vai ter que fazer, olha, eu consigo 2 exclusivas, mas eu preciso de 10 captações, eu vou ter que preencher as outras com as 8 que eu tenho. Sim. Tá certo? À medida que ele amadureça profissionalmente, que ele convença mais, que ele tenha mais o que entregar, ele naturalmente vai aumentando, ele vai ficando mais empoderado. A um ponto que, se ele só consegue ter 10 captações, agora ele consegue as 10 exclusivas. Por que ele vai abrir mão? Por que ele vai flexibilizar? Então, é isso que acontece. Se você pergunta, Zé, eu faço captações, ainda faço captações, as captações que eu faço são basicamente dos empreendimentos. Tá. Zé, você faz alguma captação sem empreendimento? Algum empreendimento sem exclusividade? Zero. Zé, e se aparecer alguém, um amigo, querendo deixar uma casa com você? Você faz essa captação e bota para dentro da imobiliária? Sim. Sem exclusividade? Zero. Por que zero? Porque eu não tenho eu não consigo atender todo mundo. Então, eu consigo selecionar. Sim. Tá certo? Hoje você trabalha, vamos dizer assim, 100% exclusividade. 100% exclusividade. Eu, José Francisco. Agora, a Redplan tem vários corretores. A Redplan tem aproximadamente 40 corretores. E tem corretores que têm 15 anos com a gente, 13, 12, 10 anos, e que conseguem fazer isso. E tem corretores novatos. A Redplan flexibiliza. Ela não tem toda a carteira de venda exclusiva, porque a gente permite que o corretor escolha, né? Um caso interessante, um cliente me mandou, uma pessoa que eu não conheço, na verdade, mas ele mandou uma mensagem falando de 3 imóveis que ele tem, isso é um caso de ontem, tá? 3 imóveis, e me perguntando, Zé, eu tenho esses 3 imóveis, eu queria saber como que você trabalha. Eu tenho algumas dúvidas, se você só trabalha com exclusividade. Eu tenho uma outra dúvida, se você flexibiliza o percentual de comissão... Antes de vender. Então, essas 2 coisas eu gostaria de saber. Aí eu respondi para ele, olha, com relação à exclusividade, nenhuma chance de trabalhar sem. Até porque eu acredito no seguinte, que para um trabalho ser verdadeiro, ser um trabalho intenso, um trabalho real... você demanda muitas coisas, demanda um esforço. Você tem que fazer uma boa avaliação, você tem que estudar o produto, você tem que criar os melhores argumentos para fazer um bom anúncio, você precisa estar preparado para fazer defesa das objeções. Isso demanda trabalho. Valor financeiro para anúncio, para marketing e tudo mais, né? Exatamente. Como demanda trabalho, esse trabalho precisa ser pago. E quanto que eu cobro para esse trabalho? 120 dias de exclusividade. Esse é o pagamento por esse trabalho. É eu ter a chance de colher o fruto do que eu estou plantando. Então, sem chance de ser exclusividade. De ser sem exclusividade. E com relação ao percentual de comissão, aí eu respondi para ele o que eu respondo para os meus amigos da escola. Ela chega e fala, Zé, tá lembrado de mim, nós estudamos juntos, tal. Claro, cara. Então, eu quero saber se por conta da nossa amizade, se você pode diminuir o percentual de comissão. A primeira coisa que eu penso e não falo é o seguinte, o cara tá me cobrando para ser amigo dele, né? Porque ele quer que eu abra a mão do meu trabalho por conta da amizade, então ele cobra... Ele chegou perguntando, você lembra de mim? Ele cobra para ser meu amigo. E às vezes nem né? Porque ele precisa me relembrar. A minha resposta é sempre assim, cara, claro, eu normalmente cobro 5%. Muitas das vezes 6%. Os empreendimentos, lançamentos, eu cobro 6%. Mas eu faço o percentual que você quiser.
quanto que você gostaria? Eu já sei que ele está pensando 4%. Mas antes dele responder, eu falo, 2% você acha que está legal? Aí ele arregala os olhos, 2%, eu faço para você por 2%. Faço mesmo, tá? A questão, meu amigo, é que eu vou pegar esse seu imóvel, vou colocar na nossa base de dados para que esses 40 corretores trabalhem e corretores parceiros. Nessa base de dados, que tem lá 1.000 e poucos imóveis, eu tenho muitos imóveis com 5%, quase todos não, uma boa parte com 5%, mas muitos imóveis com 6%. Quando eu colocar o seu com 2%, eu não sei se eu vou ter algum corretor que vai ter interesse de trabalhar. Essa é a minha única questão. Eu não tenho como forçar o cara, tá? E a outra coisa que eu observo é que as construtoras, ou às vezes um cliente que tem pressa, ele além dos 5%, dos 6%, ele faz o inverso. Em vez de pedir desconto, ele dá prêmio. Ele dá viagem, teve um cliente que colocou uma casa para vender com a gente por 3,5 milhões e ele tinha pressa. Ele estava mudando de Volta Redonda para Florianópolis, ele tinha pressa nessa venda e ele falou, Zé, além do comissionamento, que é os 5% que vocês praticam, eu quero oferecer um carro popular 0 quilômetro para o corretor que vender. Porque foi o jeito que a barra de açúcar que ele identificou para acelerar essa venda. Então, você pega num universo que tem 1.000 e tantos imóveis, alguns oferecem a mais para ter a atenção do corretor. Para resolver o problema. Entender o processo. Fazer o inverso disso. Cair uma comissão de 5% para 4, 3, 2, eu faço. Só não sei se vai despertar o interesse. Aí, normalmente, eles chegam à conclusão que não vale a pena essa redução. E aí ele... É interessante. Você vai ao contrário, né? Fala assim, cara, beleza, quer pagar quanto aí? Sim, você decide. Se vai ter o serviço, aí eu já não posso te garantir. O que eu acho muito engraçado no mercado imobiliário é essa questão de você negociar algo que você ainda nem vendeu, né? Não, mas Sim. Cara, mas eu nem tive a oportunidade de vender seu imóvel ainda, de levar uma visita. Você quer saber quanto você vai me pagar de comissão? Ele não sabe se é um percentual de um grande negócio ou se é de um negócio apertado. Agora sim, a gente falou da rede do corretor de imóveis, né? Quando a gente vai contratar e o corretor precisa pensar nisso para vender e se comunicar. Quando o proprietário vai deixar um imóvel à disposição de um corretor, ele também deveria pensar nisso, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que muita da dificuldade que às vezes a gente tem para captar para alugar ou captar para venda é porque o dono do imóvel, quem vai estar contratando o serviço, ele é leigo. Ele não sabe, ele não entende o processo. Então, ele não valoriza certas coisas. Essa coisa do relacionamento do corretor... Felipe, pensa, a parceria da imobiliária com o corretor é uma parceria onde cada um contribui com uma coisa. E essas contribuições elas precisam ser complementares. Então, normalmente, a imobiliária ela oferece um bom nome, é um sobrenome para aquele profissional, né? É um lugar onde o mercado vai entender que se tiver problema, eu tenho uma base sólida ali que vai me dar uma garantia. A gente oferece educação, a gente oferece tecnologia, a gente oferece comunicação, visibilidade, uma série de coisas. O que eu quero do corretor? Relacionamento que ele tem, porque a gente precisa dessas pessoas operando com esse relacionamento. Aí eu fui surpreendido com um corretor que não estava muito feliz porque em determinado momento não tinha quantidade, não estávamos entregando para ele a quantidade de leads que ele esperava. Uhum. Eu falei, cara, beleza, mas eu esperava essa cobrança até de um novato, mas de você está com a gente há mais de 10 anos. 10 anos? Cadê? Deixa eu ver a sua rede de relacionamentos. Deixa eu ver como que você organizou isso, com quem você está conversando. Ele não tem isso. Se ele não tem isso, ele não tem nada, né? Então, e hoje, Felipe, a gente entendeu uma coisa muito legal. A gente está vivendo agora um momento, eu não sei se... Quer dizer, não é toda a região que é assim, mas a minha região, historicamente,
ela tem um mês de janeiro e fevereiro com uma baixa nas vendas. O mercado não é uma região turística, então é um mercado, em vez da gente receber, os nossos moradores, eles saem, né? Então, a gente acostumou com isso. E a gente aceitou. Janeiro e fevereiro é mês de baixa, a gente não incita ninguém a lançar nada e a gente aproveita das férias, faz o que precisa ser feito. Pessoas, e a gente acostumou com isso. Esse ano a gente resolveu não aceitar. Nós não vamos aceitar que janeiro e fevereiro é mês de baixa. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu nunca tive tantos lançamentos simultâneos. Eu sempre tinha 2, no máximo 3 lançamentos em aberto simultaneamente. Hoje eu tenho 10 simultaneamente que nós estamos cuidando. Então, eu começo o ano com uma quantidade de produtos expressiva que geram 2 variáveis. Me criam grande oportunidade de fazer negócio e me cria uma coisa que, para mim, é mais importante até do que a oportunidade. É a obrigação que eu tenho com essa construtora, com esse loteador, que confiou no meu trabalho. Então, isso é uma coisa que me motiva muito a agir. Eu tenho obrigação, eu tenho que cumprir. Então, eu começo com essa variável grande de produtos e, então, a gente tem que fazer negócio. O que eu fiz? Eu tenho uma base de dados que tem mais de 125 mil contatos. Numa região de 200 mil moradores. Numa região, Volta Redonda, com 270 mil habitantes, Barra Mansa do lado, 190 mil habitantes, nessa região. Então, eu tenho esse banco de dados com mais de 125 mil contatos. Me dei conta que eu tenho ali, é como se eu tivesse uma fazenda que tem mina de ouro, tem pepitas de ouro ali espalhadas, mas que eu preciso garimpar. Então, o ouro eu preciso agora criar um processo de garimpo, com garimpeiros eficientes e com equipamentos que auxiliem nesse garimpo. Então, nós contratamos uma empresa que é classificada pela RD Station como Top 5 no Brasil, para fazer, já está contratado, já está trabalhando, eu já tenho a primeira reunião de resultados agora de apresentação no dia 6 de janeiro, para fazer uma higienização desse banco de dados, uma segmentação e um processo de comunicação eficiente e eficaz com esse cliente que eu já tenho de forma, como eu disse, segmentada para os produtos que a gente tem. Nichado. Então, eu estou acreditando que janeiro e fevereiro a gente já começa muito forte, porque a gente vai conseguir ajudar o nosso corretor, mais ainda, organizando para ele esse cliente que está na base. Então, isso é uma coisa que a gente entendeu, é uma coisa que a Kate, da Cúpula, sempre me falou muito, Zé, você tem ouro aí, aproveita a sua própria base. Então, a gente está cuidando disso e eu acho que dali vão sair assim, muitos frutos. Eu acho que em 2025 a gente vai ter muita oportunidade de compartilhar muita coisa, viu, Zé? A gente fez a reunião de planejamento essa semana e dessa vez eu não fiz só eu e meu sócio. Dessa vez a gente chamou todos os líderes ou responsável por um departamento. Por exemplo, a gente não tem um gerente de RH, nem um coordenador, mas a gente tem uma pessoa que cuida do RH e ela é uma peça fundamental para a empresa crescer, né? Então ela participou. Sim. E uma das coisas que eu falei é que em 2025 a gente vai trabalhar a questão do... como eu posso dizer? O cliente que a gente não vendeu. Quem que é o cliente que a gente não vendeu? É o cara da base. É aquela proposta que o cara faz a proposta e a proposta cai. Qual o percentual disso? De venda. Puta, você vai ver lá, tem um percentual que você fala, cara, no ano, como que eu trabalhei essa galera? Então, em 2025 a gente vai fazer esse trabalho também. Então, eu entendo que a gente pode... E aí, Zé, como que tá aí? Então, a gente pode compartilhar muito sobre isso e a gente está com a mesma visão para o próximo ano. Outro ponto que você falou aí do corretor de pedir lead, eu fiz um reality show. E quando eu fiz o reality show, eu quis fazer da maneira que o corretor chega no mercado imobiliário. Que chega errado, né? Chega precisando de dinheiro rápido. E esse cara não tem dinheiro para investir. E aí quando eu fiz o reality show, eu falei, cara, vamos fazer um reality zero
zero lead. Zero investimento em marketing. Porque o corretor não tem dinheiro, não adianta a gente fazer um reality show fora da realidade do corretor. E, cara, 12 corretores, 30 dias, 11 vendas. Zero lead. Zero lead. Legal. Entendeu? E aí, é o que eu falo, cara. Você não precisa de lead para vender. Mas, e aí eu também entro no percentual de culpa, como eu acho que você tem, todos... Porque a gente viciou os caras em lead, né? E aí, quando eu não vendo, o problema é que eu não tenho lead. Mas aí você olha para performance, igual você falou, cara, beleza, mas quantas captações, quantas conversas de venda você tem feito todos os dias? Você tem almoçado em lugares diferentes para aumentar a sua rede de contato? Não, não tem. Pô, então a culpa é nossa aqui, né? Tipo, eu te dou o lead se não vendeu porque não tem lead, então. Felipe, olha que interessante isso. Eu tenho, obviamente, na empresa muitos bons corretores, né? Eu tenho uma corretora que está com a gente uns 15 anos, ela é muito inteligente. Ela falou, eu não quero lead. Você me dispensa de ter a obrigação de atender lead? Eu falei, sensacional. Mas por quê? Ela falou, porque eu tenho uma rede de relacionamentos, de pessoas que me conhecem, que confiam em mim. É muito mais fácil eu lidar com esses do que começar um relacionamento novo. Esse vai demorar, ele não acredita em mim do jeito que os meus clientes já acreditam. A hora que eu estiver sobrando tempo, que eu não estiver dando conta da minha rede, do meu relacionamento, aí eu quero lead sim, para completar, para ir ampliando. Para encher a base. Mas enquanto eu estou aqui atendendo, eu não quero abrir mão da minha rede para ir para o novo. É como se eu quisesse, eu não tenho tempo e quero desenvolver novos amigos e não dou atenção para os meus. Então, eu achei esse posicionamento dela assim, muito óbvio, muito lógico, sabe? Cara, se a gente for olhar para um representante comercial, o cara entrou numa empresa agora que ele é representante comercial. O que esse cara precisa fazer? Ele precisa abrir porta. Você pegar qualquer representante comercial, putz, eu peguei a região de Itaquera para pegar cliente. Então eu vendo, sei lá, talheres. Então eu vou aqui, ó, no comércio de utilidades, vou falar com o cara ali, e aí você vai abrindo. Você não vai vender agora. Você vai falar quem você é, qual o tipo de produto que você tem e que no momento que ele precisar, ele pode me ligar. Cara, ser corretor de imóveis não é diferente. Você tem que trazer pessoas para sua carteira. É isso. E aí você precisa de falar de imóveis, você precisa falar o que você faz, você precisa ser interessante para aquela pessoa. E ser interessante muitas vezes não é vender, cara. Sim. Ser interessante é você entender que às vezes, puto, o cara tá comprando um imóvel, não foi comigo, e eu vou dar uma ajuda. Cara, tá precisando de alguma informação? Pô, cara, eu tô com uma dúvida aqui, o cara lá não me explicou. E aí, quando ele tiver uma indicação, ele vai indicar quem? Quem ajudou ele. Sim. E o corretor de imóveis é a mesma coisa. Só que eu acho que existe uma ideia de que mercado imobiliário é curto prazo, cara. E eu entendo, e aí eu vou falar que eu tenho certeza disso, Zé. Mercado imobiliário é médio e longo prazo. Porque eu sou um cara que eu sempre trabalhei muito relacionamento. E relacionamento, cara, é médio e longo prazo. O imediatista é aquele cara que está o mercado inteiro brigando para atender ele. Você vai vender para esse cara. Mas é o mercado inteiro em cima dele. Ó, a gente tem muita afinidade de entendimento, né? Exatamente, o corretor imediatista, ele quer dar a sorte de encontrar um cliente que está no final da jornada. Tem toda uma jornada, ele quer ter essa sorte disso. Olha o que acontece. Tem você sabe que eu gosto do voo livre, do parapente. Tem um voador de parapente das antigas, dinossauro do voo livre, que ele faz voo duplo, ou fazia voo duplo, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Eu li o livro dele, e ele contando o seguinte, que ali, muitos voos com turistas, muitos turistas brasileiros e turistas gringos, internacionais, estrangeiros que estão ali no Rio de Janeiro. Ele disse que o turista chega na praia, em São Conrado, aí chegavam aqueles vários voadores de duplo,
oferecendo serviço. E esses voadores de duplo se espantavam porque, não, eu vou voar com o Rui Marra. Já fechei. Eu já fechei com o Rui Marra. Enquanto um voador desse conseguia 1, 2 clientes, ele fazia 10, 15 voos num dia. Por que isso? Porque terra de céu, quem tem um olho já é rei, né? Ele pensava, onde está o turista? No hotel. Em vez dele oferecer o voo na praia, no final da jornada, onde o cara está para comprar, ele ia no hotel e fazia a prospecção. O artista vai onde o povo está, né? Ele ia lá. Então, ele pegava o cliente no início da jornada. Ele pegava lá, quando o cliente já estava para o final da jornada, já estava tratado com ele desde o começo. É só isso. É esse o entendimento. A gente faz muito lançamento. Estou te falando que eu tenho 10 lançamentos simultâneos. Tem tantos outros que já eram para estar rodando, mas a gente colocou o pé no freio para poder atender muito bem. E eu sei que tem muita imobiliária que deve pensar, pô, por que está caindo para o Zé? Por que está caindo para a Redplan? É porque eu não estou pegando ele no final da jornada. Esse cara está comigo há muito tempo, Felipe. Né? E ainda tem uma outra condição. Chega lá um construtor com 6 unidades para vender, com um predinho com 9 unidades. Eu faço o atendimento desse cara, seja para trazer ele para dentro ou para descartá-lo, com a mesma atenção, dedico o mesmo tempo que fosse um grande construtor. Às vezes eles se surpreendem com isso. Eles não entendem muito o processo. Por que você está me dando tanta atenção se o meu produto é pequeno? Porque, Felipe, isso é minha sementeira. Sim. Tá certo? É esse cara que está lançando 6, 8, 9 unidades agora, é o cara que vai lançar 60, 80, 90 daqui a alguns anos. Eu vou esperar fazer relacionamento com ele quando ele estiver grande? Eu faço agora. Pô, Zé, mas vai demorar 5, 6, 7 anos? Sim, só que eu já estou fazendo isso com relação aos lançamentos, desde 2008, 2009. Você imagina quantas coisas que eu estou colhendo hoje porque eu comecei a plantar antes. Cara, né? O mercado imobiliário é isso. É médio e longo prazo. Agora tem uma coisa aqui que eu quero trazer. Você que é um torcedor aí, fanático do Botafogo, né? Até brinquei. Eu acho que você é o único botafoguense que eu conheço, assim. De verdade. Que absurdo. E a gente falou sobre isso no Instagram, né? Essa ideia da SAF do Botafogo, né? O quanto que a gente aprende com uma boa gestão, com uma boa visão empresarial. E eu quero trazer essa analogia para o mercado imobiliário, Zé. Você que viu aí, né, o que era o Botafogo, vamos ser sinceros, há 3 anos atrás, e o que se transformou, e o que vai ser, cara, né? Porque vai crescer muito, mas isso vem muito da gestão, da mudança de visão, da mudança empresarial. O quanto você vê que isso está alinhado com o mercado imobiliário, e eu não vou falar sobre imobiliário, não. Vou falar sobre o corretor de imóveis. Quando ele entende de fato que ele é a empresa dele, quando ele entende de fato o que ele precisa fazer para que essa empresa tenha uma boa gestão, tenha uma visão de futuro. E tem uma coisa que eu brinco que é o seguinte, né? Fala ao corretor, você é o funcionário mais caro da sua empresa. Você te mandaria embora ou você aumentaria o seu salário? E aí a galera se pega assim, né? Pô, eu não vou mandar embora da minha empresa, mas o cara dá aquela incomodada. Pô, será que eu estou fazendo o que eu preciso fazer? Sim. Qual que é o relacionamento que você vê entre o corretor e a corretora, visão empreendedora, e o que aconteceu aí com Botafogo, visão, mudança? Cara, você faz uma pergunta. Eu tô evitando falar do Botafogo para não pagar de chato. Olha, ele tá até feliz, você vê o sorriso. Ó. Aí você me provoca, aí você me cobra. Pô, que prazer. Ó, por quê, Felipe? Na minha fala agora, no sábado passado, foi a nossa confraternização, e eu falei aos corretores um pouquinho de como foi o ano e de como eu espero o 2025. E eu tive que falar Botafogo. Rapidinho, mas eu falei. Né? O Botafogo esse ano fez 100 e tantos gols.
Cento e tantos gols. A Redplan esse ano fez quase 1.000 gols, 900 e tantos gols, que são os 900 e tantos contratos que nós assinamos. É o Túlio, né? O Túlio Maravilha. E o que significa esses gols? Esses gols são a representação, são a confirmação de tudo que foi feito antes. De tudo que foi feito antes. Para que isso aconteça, tem toda uma estrutura, toda uma base para isso acontecer. Aí, quando eu olho o Botafogo, eu olho exatamente isso. O Botafogo vinha da segunda divisão, a SAF comprou o time, logo no primeiro ano, se eu não estou enganado, já conseguiu classificação para a Sul-Americana. Uhum. No segundo ano de SAF, chegou a disputar, a pensar no Brasileirão, né, de ter chance de ser campeão. Depois foi uma decepção para a gente, mas a gente entende que o time estava em formação, mas classificou para Libertadores. No terceiro ano, já foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então, essa é uma prova clara desse sucesso. E por quê? Primeiro, cultura. Eles falam uma coisa que tem um monte de coisa que o Botafogo está fazendo que dá vontade de copiar. Primeira coisa de cultura. O técnico chega, o jogador chega e fala, eu fui escolhido pelo Botafogo. Então, o Botafogo está escolhendo, no processo de recrutamento, ele está colocando para dentro quem tem afinidade, quem tem cultura com o time. Então, vai da liga cultural, né? Quem vai acrescentar. Então, primeira coisa, cultura é fundamental. Isso é uma coisa que eu passei muitos anos tendo dúvida com isso. Eu tinha um corretor que produzia muito bem, tinha muita performance, e incomodava pra caramba. Ele não tinha nossa cultura. Ele chegava a falar mal da empresa em alguns momentos. Ele fazia fofoca. Ele não estava alinhado com os nossos valores e produzia pra caramba. Eu falava, como que eu dispenso um cara que produz tanto? E a gente não dispensava. Se você perguntar para hoje, Zé, o que você faria? Dispensa na hora. Hoje está muito claro para mim que precisa ter performance e precisa ter cultura com a gente forte. Um equilíbrio. Tem que ter as duas coisas. Não adianta ter só performance e não ter cultura, não adianta ter só cultura e não ter performance. Então, essas duas coisas andam juntas. E como que a gente fortalece? Qual é a ferramenta de fortalecimento? Uma das ferramentas de fortalecimento de cultura? Recrutamento, colocar para dentro quem está alinhado com a sua cultura, que é o que o Botafogo está fazendo. Você foi escolhido porque você está alinhado com o que a gente está entendendo, com o que a gente precisa, com o que a gente tem que fazer. Então, colocar para dentro, recrutamento, quem está alinhado com a cultura. Promover quem está alinhado com essa cultura. Então, quem está dentro precisa perceber, aquele cara foi promovido, ele está progredindo, ele está melhorando, porque a empresa está reconhecendo esse alinhamento dele. A gente valoriza. E a outra é a dispensa, é a demissão. Se ele não está alinhado com a cultura, você tem que tirar. Vai ser bom para ele, porque ele já não é alinhado, ele já não gosta da cultura onde ele está, mas às vezes ele não toma iniciativa. E você precisa mostrar para os outros que se, por exemplo, a sua cultura é forte no performance, é forte no resultado, e você tem alguém ali que está num ritmo muito diferente, se você deixa esse cara, você está passando uma mensagem terrível para o grupo. Que cultura é essa que você deixa aquele? Então essas três coisas são importantíssimas. Então, o Botafogo ele está muito alinhado com a cultura. Nós tivemos lá um lateral direito, se eu não estou enganado, o uruguaio. O cara tecnicamente muito legal, tal, ele começou lá com nhenhenhen, com uma certa coisa, ninguém insistiu para ele ficar. Cara, vai que a gente busca outro. Né? Então, que a gente escolhe outro. Que a gente escolhe outro. Isso, perfeito. Essa coisa de escolher,
não é fácil. Talvez eu entendo hoje que esse que seja o grande segredo de uma empresa. E o Botafogo, uma das coisas que ele é mais elogiado é o scout. A equipe que faz a identificação desses profissionais e sugere para a contratação. Ele é muito elogiado. Veio muita gente para o time que se mostrou um craque, que o Botafogo tinha 6 ou 7 jogadores do time em seleções, na seleção brasileira e nos países de quais eles têm origem. E que vieram para o Botafogo de graça, porque tem alguém olhando, tem alguém procurando para trazer esses caras. Aí, Felipe, eu acho, não sei se eu te contei isso, eu passei o final de ano, o começo desse ano, com um amigo que ele mora nos Estados Unidos e ele estava meio lamentando. Ele falou, pô, ninguém quer trabalhar. Eu lembro dessa história aí. Te contou? Eu te contei, né? Ele me falou isso a primeira vez, eu tô ali de férias, deixei aquilo para lá. Ele contou a segunda vez, só tem preguiçoso, ninguém quer trabalhar, tá difícil, deixei para lá. Quando ele falou a terceira vez, eu falei, cara, o preguiçoso é você. Aí ele me olhou muito assustado, eu preguiçoso? Sim, cara. Você tem dúvida que aí na Flórida, onde você mora, Boca Raton mais especificamente, você tem dúvida que tem gente aí muito competente, que tem muita vontade, gente que tem sangue nos olhos, que quer fazer? Você tem dúvida que tem? Não, tem essas pessoas. Tem. Elas só não são a maioria. Elas precisam ser encontradas. É um processo de garimpo. E para encontrar esses caras, dá um trabalho danado. Então, quem não está trabalhando é você. É você que tem que trabalhar mais. Né? Ele é meu amigo, é irmão, aquele que a gente pode falar tudo que a gente quiser, né? E tem essa reciprocidade. Se respeita para isso. Tem crédito para isso, né? Eu tenho uma amizade de 50 anos quase, então a gente já depositou muita coisa. Um pode falar para o outro isso. Mas eu acho que ficou muito claro. E para a nossa empresa, hoje é esse o processo. A gente tem que fazer processos seletivos, trazer muita gente para passar essa peneira, que é justamente o nosso projeto. E uma coisa que tem ajudado muito a gente nisso é a certificação GPTW. Porque quando a gente faz uma oferta, a gente percebe que quem está do outro lado já entende o que é a certificação. E esse cara que entende, ele já é o mais antenado, já é o cara que a gente quer. Então, coloca todo mundo para frente e peneira bem. Você dá oportunidade das pessoas também te encontrarem, né? Sim. E escolherem. Sim. E a gente explicita o tempo todo o que a gente acredita, o que é nosso valor, para que a gente dê a chance deles escolherem mesmo, deles perceberem antes se tem afinidade com isso. Então, só para fechar, eu me alonguei muito na minha resposta, mas então o Botafogo trouxe como exemplo, né? Como bons exemplos, a coisa da cultura muito forte, a coisa do processo de contratação muitíssimo eficiente, a coisa de validação dessa cultura, promovendo quem está alinhado, quem merece, quem tem performance e cultura e dispensando quem não tem, e toda essa organização em todos os aspectos, porque hoje a gente vive um mundo muito competitivo, né? Para ser campeão, não basta um super goleiro. Ou não basta um super centroavante. Você tem que ter um bom goleiro, você tem que ter uma boa zaga, você tem que ter um bom meio-campo, um bom atacante, você tem que ter um bom departamento médico, você tem que ter um bom setor de comunicação. Tudo tem que ser equilibrado, né? Talvez não tenha nem a necessidade de nós. Eu falo isso para os lançamentos imobiliários. Eu divido um lançamento imobiliário em 20 variáveis. Eu avalio cada uma dessas 20 variáveis. Eu não preciso nem ter 10. O que eu não posso é ter 10, 10, 10, 2, 3, 4. Se eu tiver tudo 9, tudo 8,5... A média fica ruim. O que eu preciso é que todas as variáveis... Eu não preciso que elas sejam excelentes. Eu preciso que todas sejam boas. Você tem que ter uma boa média.
Isso é sensacional. Ô Zé, chegando aqui no fim do nosso bate-papo, qual o recado que você pode deixar para o mercado imobiliário? Cara, do mercado imobiliário, ele tem muitos atores, né? Para o mercado imobiliário, eu poderia ter uma fala para os clientes, eu poderia ter uma fala para os nossos parceiros, eu poderia ter uma fala para os parceiros internos. Mas para ter uma fala geral, uma fala mais ampla, eu acredito que o mercado imobiliário é um mercado extremamente importante na nossa comunidade. Ele contribui muito para o nosso PIB, ele contribui muito para as nossas riquezas regionais. Essa indústria é uma indústria gigante que tem muitas camadas, que emprega muita gente, que transforma muito. Então, eu queria deixar um convite para que clientes, futuros parceiros interessados na nossa empresa, na Redplan, se aproximem. A gente quer conversar, a gente quer colocar gente boa para dentro. Esse ano a gente tem um super desafio. A gente tem como meta vender em 2025 240 milhões. Para a nossa região isso não é tarefa fácil, mas a gente vai se dedicar integralmente e a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Então, novos parceiros, novos corretores são muito bem-vindos, clientes também. E o que eu desejo é que quem esteja no mercado tenha essa paixão que eu sei que eu tenho, que eu sei que você tem, porque para a gente eu tenho certeza que é zero sacrifício, é um prazer gigante atuar, e a gente, atuando, a gente traz riqueza para as nossas regiões e a gente transforma a vida de muita gente. E a gente percebe o sujeito como entra, como ele está, o processo de evolução que ele teve em todos os aspectos, de educação técnica, de educação comportamental, de relacionamento. Né? É muito prazeroso. Legal. Zé, foi um prazer. Obrigado por compartilhar. Você é um cara que eu admiro muito, tive o prazer de conhecer de perto e ver que realmente você faz o que você faz, porque você é um cara gigante e, como sua diretora disse, você é um visionário. Parabéns, obrigado por compartilhar com a gente. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer, para você, água, café ou chopp gelado? Eu já tinha falado antecipadamente que eu ia aceitar os 3. Eu já tomei a água, já tomei o café, agora só falta o chopp. É isso aí. Obrigado, galera. Mais um episódio no ar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se tiver no Spotify, 5 estrelinhas dessa moral pra gente. E comenta aqui embaixo também, pra você, água, café ou chopp gelado. Corre lá, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima. A Loft virou a chave e agora é mais do que um portal. Tá procurando uma solução para acelerar a sua imobiliária e o seu crescimento? Conheça então a Loft Mais Negócio. Acesse www.loft.com.br/café ou chopp gelado.